antes de entrar na UFG, né, eu sempre gostei muito da área de exatas, sempre gostei muito de matemática e tinha muita facilidade. Então, na época que eu era estudante, a gente visitava as escolas para saber que curso que queria fazer, porque quando você terminava, chamava ginásio, você tinha que fazer ou científico ou um curso técnico profissionalizante. E eu fui visitar a Escola Técnica Federal de Goiás, que hoje é o Instituto Federal Goiano, e pensando em fazer edificações, porque tinha a ver com engenharia, né? Então, eu já pensava em ser engenheira. E aí, chega lá, quando eu vi o laboratório de transformadores, máquinas, o pessoal enrolando o motor mesmo, aquela mão na massa, né? Hands-on, e eu me interessei demais. E falei, vou fazer o curso de eletrotécnica. Cheguei lá em casa, minha mãe quase chorou, porque falou assim, mas isso não é de menino? Eu fui criada assim, eu tenho 3 irmãos homens e fui criada muito moleca no meio dos meus irmãos. E a gente teve uma criação muito igual, sabe? Eu jogava futebol com eles, brincava de carrinho, de rolimã, de tudo. Aí na hora de escolher, eu escolhi fazer o curso eletrotécnico e minha mãe ficou assim assustada, porque realmente só tinha eu de mulher na turma, né? Mas como eu já estava acostumada no ambiente masculino, não tive dificuldades. Fiz o curso de eletrotécnica, na época eram 4 anos, você tinha que trabalhar como eletrotécnico. Eu fui trabalhar numa empresa, né? Estagiei, depois fui trabalhar na Termoeste e fazia cursinho à noite para prestar vestibular, porque aí eu fiz eletrotécnica, mas pensava em fazer engenharia elétrica. E em Goiânia só tinha na Universidade Federal de Goiás, então eu já sabia assim, que eu queria estudar na UFG. E prestei vestibular e passei de primeira, porque antes assim, tinha uma base, a Escola Técnica dava uma base, uma formação muito boa, muito forte. E eu entrei, né? Entrei no curso de Engenharia Elétrica, né? E me formei em 84. Na minha turma também, nós éramos 3 mulheres, né? Quando eu entrei, 72 estudantes, eram 3 mulheres, e uma desistiu já no primeiro semestre, ficou só eu e uma colega que também depois ela foi ficando para trás e chegou a ser até minha aluna mais na frente, né? É que assim, você podia fazer o curso de engenharia em 5 ou 10 anos, aí as pessoas, muitos trabalhavam e tal, e aí realmente eu tive muitos colegas que foram depois meus alunos, né? E entrei na UFG, fiz o curso de engenharia elétrica, e no curso eu fui monitora, né? Eu gostava muito, peguei monitoria de várias disciplinas. A gente gostava de estudar em grupo, nas salas de aula, ficava o dia todo, o curso é integral. Então, quando fazia o básico no campus e depois vinha para a praça. E eu ficava o dia todo na escola e a gente ia para a sala de aula e aí ia resolver problema. Acho que eu já estava assim, treinando para ser docente, né? Rosângela, poderia mencionar todo o teu nome, a data de nascimento e os teus pais? Ah, sim. Tu nasceu aqui em Goiânia? Eu nasci em Goiânia, né? Meu nome é Rosângela Nunes Almeida de Castro. Eu sou de 2 de setembro de 1960, né? Hoje eu estou com 62 anos. E meu pai é paulista, de uma ilha chamada Cananéia, que fica em São Paulo, bem na divisa de São Paulo com o Paraná, né? É uma ilha. E eu tenho muita afinidade com o mar, com água, né? E minha mãe é de Damolândia, né? Meu pai veio com 14 anos de São Paulo para cá, para estudar, para trabalhar, e conheceu minha mãe. E eu sou de uma família de 4 irmãos, né? Eu e 3 homens. A tua mãe e teu pai trabalhavam com o quê? Meu pai ele fez técnico de contabilidade e trabalhava no comércio, era comerciário. E a minha mãe era do lar, mas ela costurava. Pode-se dizer que ela era costureira, além de cuidar dos 4 filhos, né? Ela também costurava. E aí, nasceu aqui em Goiânia?
Nasci em Goiânia, sempre frequentei escola pública do bairro, na época era assim, né? Então, eu morava no setor norte ferroviário, ali perto da pecuária. Estudei na escola paroquial Santa Bernadette, que era do município, mas as freiras que tomavam conta, era assim na época, era pública, né? Uma escola pública. Depois fui para o Rui Barbosa, veio a reforma do ensino, eu fui para o Instituto de Educação, que é aqui na Quinta Avenida, e de lá a Escola Técnica e o UFG. Quero fazer um exercício contigo, assim. Tem alguma imagem na tua cabeça, tu criança? Qual seria essa imagem, assim? Ou é de uma foto, ou tu falou que era muito moleca e brincava muito, jogava bola, né? Isso. É essa imagem ou tem uma imagem, assim, sei lá, tá no quarto? Qual é essa imagem que Não, que é talvez brincando, é brincando. Até guerrinha de mamona, que eu não sei na se... rua? Guerrinha de mamona, a gente brincava, e não era, brinquei na enxurrada, por exemplo, uma imagem muito gostosa, eu adoro um banho de chuva, e brinquei muito na rua mesmo com meus irmãos, que antes não era como hoje, né? Acho que sim, quem vê eu falar tem que pensar no contexto da época, né? Onde eu morava não tinha asfalto, né? Então às vezes chovia e aí ficava como se fosse uma enxurrada mesmo. E a gente fazia barquinho de papel, né? Eu, meus irmãos, para jogar. Lavava as roupas da minha boneca na mina. Minha mãe nem sonhava, já estava ali ocupada. Eu sei que com meus irmãos a gente ia brincar, brincava no quintal. Brincava igual sou na rua e ia na mina aqui no Botafogo. Antes era limpinho o Botafogo e tinha as minas de água que jorravam e eu ia lá lavar. Tinha as lavadeiras, era um lugar que tinha muitas lavadeiras. Eu ia com meus irmãos brincar lá, brincar com barro e lavava as roupas da boneca lá. Muito bom. Então já temos uma imagem aí Sim. de infância, da criação. Então, chegou na UFG. Do período que tu começa a estudar no UFG, digamos assim, da formatura, né? Até ingressar como servidora da UFG. Sim, eu formei numa época que eu ingressei em 80, né? Formei no final de 84. Foi uma época de muita crise, assim, crise a nível nacional, muito desemprego. E engenheiro, assim, não se contratava engenheiro. Então, na realidade, quando eu formei toda a minha turma, eu era a única que tinha uma grande chance, né? Minha carteira de trabalho estava no RH da Saniago, que eu ia ser servidora da Saniago. Eu estagiei na Saniago, e como na Saniago tinha mais engenheiros civis, e eu era eletrotécnica e tinha CREA de eletrotécnica, eu trabalhava com o quadro de comando das bombas e o pessoal gostava. Só tinha 2 engenheiros eletricistas na Saniago, era o Nassim Taleb e o Alemar Ribeiro, que era o meu chefe. Então eu estava muito entrosada com o serviço e assim, minha carteira era, por exemplo, formei, tirei o CREA, eu já ia ser contratada, né? Mas aí houve uma mudança de governo. Aí todas as carteiras e todo mundo que foi contratado naquele período, né, foi exonerado. Quer dizer, assim, a minha não chegou nem a ser assinada. Então, eu lembro da minha turma, quando eu formei, né, dos 72, formaram só 3, que entrou em 72, mas nós formamos 11 só. Né? Era assim, era semestral, né? Nós formamos 11. Desses 11, a que tinha chance de ter um trabalho na área de engenharia era eu, que aí veio essa questão. Mas eu, como gostava muito de estudar, eu comecei, estava surgindo computação, e eu comecei então a dar aula de computação na escola de um colega, mas para até esperar o mercado, né? Fui para São Paulo lá, com minha família do meu pai, né, tentar arrumar emprego lá. Fui no Paraná também, a gente tem família lá. E eu estava assim um momento de muita crise. E aí eu comecei a fazer pós-graduação, né? Tive uma oportunidade de fazer uma pós-graduação, que foi um convênio da UFG com Uberlândia. E aí tinha vaga para ex-alunos, né? Assim, eles iam selecionar. A gente
fez uma seleção e eu fui contemplada com uma vaga numa pós-graduação que depois poderia, era uma especialização, mas que os créditos depois valeriam para mestrado, né? E aí houve uma melhora na crise de desemprego, né? Houve uma melhora na economia, uma necessidade de engenheiros. E aí eu fui contratada, a CELG precisava de um engenheiro eletricista que dominasse computação, eu gostava muito de computação. Aí teve esse convite da CELG, a João Fortes Engenharia também, que eu distribuí currículos, e aí veio tipo assim, umas 5 oportunidades, né? Então eu fui trabalhar na CELG e também surgiu uma vaga para professor substituto lá no curso de engenharia, da disciplina que eu fui monitora. Então o pessoal me procurou, Rosângela. Aí eu falei, não tem interesse em dar aula. O pessoal falou assim, não, mas né, você está trabalhando, você dá aula. Eu dava aula terça e quinta à noite e laboratório sábado. Então, assim, quando eu entrei na UFG, eu entrei como professora substituta. Fiquei 2 anos como substituta. Até que surgiu um concurso, eu prestei e efetivei. Então foi quantos anos mais ou menos da formatura até o ingresso como substituta? 2 anos. 2 aninhos. Era comum na época, isso hoje pode parecer um absurdo, porque eu era graduada. Mas, assim, a história dos professores, eu acho da maioria dos professores da UFG de primeira turma, era muito comum a pessoa formar e aí já quem tinha algum dom, alguma facilidade ou foi monitor, ele formava e às vezes já entrava como substituto ou ia trabalhar e ficava 20 horas na UFG. Assim, quando eu entrei para dar aula na UFG, tinha pouquíssimos doutores. Lá no curso de engenharia mesmo, tinha um doutor, né, o professor Colemar Arruda. Ele era o único doutor, não tinha nenhum mestre. E ele ficou muito tempo reinando como único doutor, porque fez no exterior, nem fez, aqui não tinha, né? O curso era novo, na UNB também não tinha essa pós-graduação. Então, para fazer mestrado, doutorado em engenharia elétrica, você tinha que ir para Uberlândia, Campinas, Rio ou São Paulo, né? Ou fora. Ou fora. Então, ingressando na UFG, até a gente chegar aí dessa lembrança que tu tens assim dos principais momentos e postos e tarefas que tu desempenhou dentro da UFG quando tu estavas ainda na ativa. Ah, sim. Bom, quando eu ingressei foi muito bom, porque como eu ingressei muito nova, né? E eu dei aula assim para muitos colegas meus. Foi assim, acho que foi um fator também determinante para eu me apaixonar pela profissão, porque eu ia para a biblioteca com meus colegas estudar, com meus alunos, colegas, né? E aí, no curso, no curso de engenharia elétrica, eu assumi alguns cargos mais assim, de comissões, né? Eu participei de uma comissão muito importante que foi um aprendizado, marcou muito, que foi a comissão de divisão da escola em 2 escolas. Porque a escola de engenharia, eu falo escola de engenharia porque ela foi criada com esse nome quando federalizou, chamava Escola de Engenharia da UFG. Antes, ela já existia como Escola de Engenharia do Brasil Central, né, que foi criada bem antes, em 52. Então, quando criou a UFG, era uma fundação que aí foi doada para a federação. Então, ficou Escola de Engenharia da UFG. A Escola de Engenharia da UFG tinha um curso, né, em 60. Em 64, foi criado o curso de Engenharia Elétrica, em 64. 64, imagina, né? Bem na época do golpe militar, do AI-5, né? E no curso de Engenharia Elétrica ele sofreu muita influência, sofreu por essas questões políticas também, né? Tinham alguns militares que foram
o quadro de aluno e depois de professores, né? Sofreu muita influência do militarismo, né? Isso aí ficou por muito tempo. E aí eu participei dessa comissão, né? Que dividiu a escola em duas escolas, escola de engenharia elétrica e escola de engenharia civil, né? Cada uma com seu curso. Então foi assim, eu era muito nova ainda, e foi eu e o professor Sérgio Figueiredo, do curso de engenharia elétrica, e do curso de engenharia civil foi o Oswaldo Valinotti, que na época já tinha sido diretor, era uma pessoa assim, mais experiente, né? E o professor Urildo, os dois ainda, o professor Urildo ainda está vivo, né? O Valinotti já faleceu. Então, eu aprendi muito nessa partilha, porque a gente tinha que dividir. Como é que se divide, né? Tinham 2 prédios, um era mais novo, um foi feito para ser mais administrativo, o outro sala de aulas, tinha os laboratórios. E a questão do humano, como é que você fazia com os técnicos? Porque a maioria dos técnicos queria ficar no curso de engenharia civil. Porque no curso de engenharia elétrica, igual eu falei, foi muito marcado pelo militarismo, então as pessoas eram muito assim, exigentes, muito certinhas, tinha que cumprir horário, não tinha muita flexibilidade. Então as pessoas não queriam, nós tivemos que fazer sorteio, foi difícil. Para dividir os técnicos. Porque a hora que a gente fez lá, fizemos as enquetes, a maioria dos técnicos queriam ficar no curso de engenharia civil. Então, teve pessoas, por exemplo, que assim, ficou até de cara virada comigo, porque aí não tinha como, teve o sorteio, a pessoa ficou na elétrica, e depois, com o passar do tempo, tudo se acalmou, e a convivência foi boa, mas no início, assim, muitos técnicos foram a contragosto, né? E teve professor que era engenheiro eletricista, você tem uma ideia, que quis ficar na civil. Mas na civil eles têm uma parte que vê a parte elétrica, né? Então teve professor que era engenheiro eletricista que ficou na civil. Será que tu consegue recuperar de memória assim a quantidade de técnicos e professores que tinha antes dessa separação bom, sim, depois dividiu ao meio, não sei como é que foi. Dividiu, Olha, eu tenho isso tudo anotado, mas assim, pelo que eu me lembro, era tipo 24 professores que ficou na elétrica, né? E acho que 16 técnicos, uma coisa assim. Acho que tinha uns 50 professores e uns 38 técnicos por aí. Era uma época que tinha mais técnico? Tinha mais técnico, entendeu? Tinha, né? O técnico, ele assumia muitos papéis, assim, porque tinha o tal do mimeógrafo, né? Então, ele que rodava a prova do professor, o técnico levava o retroprojetor para a sala, né? E a gente tinha também, por ser engenharia, os técnicos de laboratório, né? Que aí esses já eram específicos. Esse a gente não pôde mexer, que a pessoa já estava lotada naquele laboratório, mas na parte de secretaria, a parte administrativa, aí teve que fazer esse sorteio. Então, me marcou muito. Bom, então, participei dessa comissão, tinha departamento de eletrotécnica e departamento de eletrônica. Eu fui vice-coordenadora, vice-chefe de departamento. Depois criaram as coordenações de curso, eu também fui vice-coordenadora. Fui representante de categoria na CPPD, né, Comissão Permanente Pessoal Docente. Fiquei muitos anos na Comissão Permanente de Pessoal Docente. Depois também eu fui para a comissão em 2000. Eu fiquei, olha, uns 24 anos trabalhando com avaliação institucional, que é hoje nós temos uma Secretaria de Planejamento e Avaliação, né? Mas é uma das coisas que me marcou muito, que eu aprendi, tive muita afinidade. Quando eu fui convidada para compor a Comissão de Avaliação Institucional,
ainda não existia a lei dos sinais, não era obrigatória a avaliação. Estava assim no momento de criação do modelo de avaliação institucional. E aí escolheram algumas pessoas, não sei se por eu fazer parte da CPPD, fui escolhida para fazer parte dessa comissão. E eu fui para a comissão e falei, olha, eu não sei por que me chamaram, eu sou engenheira. Esse negócio não é mais para humanas. E aí eu tive a grata surpresa, né, de começar a estudar, a fazer parte de um grupo, teve todo um treinamento, nós fizemos, na época, tinha um dinheiro do MEC que era para capacitar pessoas para isso. Então vinha pessoal do Rio, de fora, a gente tinha aula mesmo, sexta à tarde toda, sábado, o dia inteiro, nós fomos capacitados. E aí criou essa comissão e eu fiquei nessa comissão, olha, de 2000 até 2014, não, 2018, saí em 2018. Aí cheguei a ser presidente da comissão de avaliação da UFG. Teve um momento forte que foi a primeira avaliação da universidade, não de curso eu estava acostumada, mas foi na minha gestão como presidente da comissão de avaliação que a UFG foi avaliada e tirou o conceito 4, né? A gente trabalhou muito para isso, a professora Sandra Mara participou também, teve toda uma organização, envolveu muitas pessoas, né? Porque veio uma equipe do MEC, né, para avaliar. Então é importante esse conceito, porque vai no diploma, né, dos estudantes. Fui também de uma comissão bem antipática, que era uma comissão de atribuição de gratificação. Teve uma época assim, um salário muito ruim e criaram uma GED, que chamava Gratificação de Atividade Executiva. Isso aí o governo criou e regulamentou, mas cada universidade fez de uma forma e a gente teve que estudar uma forma de fazer. E aí eu fui ser presidente dessa comissão, que era um trabalho assim, que a gente tinha que pegar aquele RADOC, que é o Relatório de Atividades Docentes, e analisar ali as atividades de cada docente, e ele tinha que fazer um número X de pontos para ter direito à gratificação total, ou senão ele tinha parcial. Isso aí foi uma forma que o governo viu de dar um aumento sem dar o aumento, entendeu? Ele criou uma gratificação, né, para não dar aumento para os servidores, né? E estava assim, as universidades, nosso salário estava muito defasado. E aí era muito difícil, porque aí o professor tinha que dar um número mínimo de 8 horas aula, ele tinha que publicar tantos artigos, ele tinha que orientar e tal, e aí foi uma corrida, todo mundo queria publicar, todo mundo queria pegar chefia de alguma coisa, queria orientar os estudantes, e eu fiquei com essa responsabilidade. Foi um grande aprendizado. Mas, assim, foi um trabalho difícil, muito difícil, que ainda bem que tinha uma equipe, né, ajudando, a gente sempre, no apoio da reitoria, um grupo grande de professores, mas, assim, chegava ao ponto de acontecer mesmo, de eu chegar a gente fazia esse trabalho na CPPD. E aí a Ana Amélia, que é funcionária da CPPD, ligava, professora, não vem hoje não, que vai detetizar. E depois eu ficar sabendo, porque tinha um professor lá que chegou lá e queria mandar me prender, queria brigar, chegava muito nervoso, né? E isso aconteceu tanto na GED como na avaliação institucional, porque o professor, né, você é professor, sabe que os alunos te avaliam, tem aquela avaliação. E, às vezes, o professor ia, nessa época que eu fui presidente da avaliação, ela ficava dentro da Prodir, que hoje é a ProPessoas, né? Não existia a secretaria de planejamento e avaliação. Então, ficava dentro de uma pró-reitoria. E, às vezes, chegava o professor lá nervoso, perguntando, né, quem que é a professora Rosângela?
E eu ia explicar para ele, né, que aquilo era um sentimento do estudante, a gente ia conversando e tal, e aí no final, né, o pessoal brincava assim, no final o professor saía, abraçava e dava 2 beijinhos e saía. E talvez por causa dessa habilidade minha de lidar com as pessoas, né, depois eu fui convidada para ser diretora lá do DDRH, né, que depois virou DAD. Eu fui diretora da DAD. Se a gente puder ver assim, tem esse tripé que a gente chama, né, pesquisa, extensão, ensino e tem a gestão também, né, tem a administração, que seria um quarto pé, quem sabe, né. Então tu já pôde fazer um relato aqui das comissões que você participou. Poderia abordar um pouquinho o aspecto de ensino, de pesquisa e de gestão, para que a gente pudesse fazer assim um passeio, né? Como que foi a tua relação com cada um desses pés da universidade? É um descobrimento, né? Porque primeiro, eu não sei se todo mundo é assim, mas quando você começa a lecionar, né, você fica pensando assim, né, como ser um bom professor, né, como ter segurança, né, então sempre gostei muito de preparar minhas aulas, porque é diferente quando você se prepara, né, para falar sobre um assunto, né, e por sorte eu peguei quando eu entrei, eu lecionei uma disciplina que é linhas de transmissão, que é o que eu trabalhava na CELG. Então, na atividade docente, eu tinha facilidade de ter os exemplos, os modelos práticos, né? E conseguia também, como extensão, eu sempre gostei, todo semestre levava os estudantes, né, para visitar a subestação, o centro de operação da CELG. E isso era uma coisa, assim, na época difícil, mas eu tinha um bom relacionamento, né? Eu saí da CELG, que depois eu fiquei em dedicação exclusiva na escola, mas eu tinha um bom relacionamento com a empresa e conseguia essas visitas, né? Então, conciliava sempre o ensino e a extensão. E os estudantes adoravam, né? Dentro da disciplina, eu gostava de fazer um seminário onde eu trazia pessoas, por exemplo, né, o diretor de operações da CELG, para falar como é que o sistema funcionava. Sempre tinha colegas também na antiga Tele-Goiás, né, que hoje não existe mais, na Embratel. Então, assim, eu tinha um bom relacionamento com algumas empresas e concessionárias, então criava um seminário onde os estudantes iam apresentar trabalho, mas ele trazia também pessoas, né? Fazia visita e trazia gente para falar para os estudantes. Então, assim, nessa parte de extensão, tinha essas visitas. Uma coisa que eu gostava muito de fazer era ir nas escolas do segundo grau falar sobre o curso de engenharia. Tinha uma época que era comum isso, a gente ia e sempre eles me escolhiam pelo fato de ser mulher, né? Na engenharia elétrica, como eu falei, poucas mulheres, né? Então, quando a gente ia falar e eu falava sobre engenharia, ainda era da área mais dura, que era de potência, de energia, né? Às vezes conseguia, né, dentro da plateia, assim, algum convencimento. Eu ia explicar também que tinha a parte de computação, telecomunicações. Então, eu fazia muita palestra em escolas públicas e particulares, né? Naquela época, antes do vestibular, ali, novembro, mais ou menos, né? Sempre tinha convite, o pessoal procurava a escola e eu fazia essa parte, né? Sobre pesquisa, eu sempre gostei muito de fazer pesquisa aplicada. Então, por exemplo, né, meu mestrado lá em Uberlândia, eu aproveitei um problema que era do sistema interligado, que era um problema que as concessionárias tinham, porque o sistema interligado, então, tinha um tal de planejamento decenal,
que todas as concessionárias reuniam no Rio para, a gente falava processar, né? Processar o sistema e ligar cargas para fazer o planejamento a longo prazo. E tinha uns casos que a hora que você colocava a carga dava problema. A gente fala que o sistema não convergia. Então eu fiz meu mestrado, foi fazer convergir, descobrir o porquê desse problema, né? E na época foi até bem polêmico, né? Porque achamos a solução matemática, e a solução matemática, ela era uma solução assim que tinha muitas aplicações. E depois que eu fiz esse mestrado, eu comecei a orientar a iniciação científica, né? Tive estudantes, né, que depois fizeram mestrado, por exemplo, em Santa Catarina, na área do meu mestrado, depois fizeram doutorado, dando continuidade nesse trabalho, sabe? Então, assim, é muito gratificante, né? Você publicar em congressos internacionais. Só que, assim, eu estou falando de uma época onde a gente publicava em revista, ia em congresso, tinha um peso, tinha os grupos de estudos, né? Por exemplo, eu fazia parte do GTPD, que era o grupo de estudo dos problemas da transmissão, né, da Eletrobras. Então, a gente tinha reunião no Rio de Janeiro, reuniões mensais, tinha muita troca de informação, né? A gente publicava, não se pagava para publicar artigo em revista, né? Você ia no congresso, não tinha muita ajuda, mas assim, a gente ia mesmo com despesa, né? Porque era um momento ali de muita troca, né? Um congresso também que eu gostava muito de ir, publiquei muito tempo, é no congresso também do ensino de engenharia, COBENGE. Eu faço parte da ABENGE, que é a Associação Brasileira do Ensino de Engenharia. Então, nessa associação, né, a gente publica, a gente troca muita experiência. E uma vez por ano, em outubro, tem o congresso, que é muito bom, porque você troca de experiência mesmo, né? E eu aprendi muito na ABENGE e no COBENGE, e trazia essas experiências para a sala de aula, né, para tentar melhorar, porque a engenharia elétrica é um curso assim, que exige muito, né, um curso integral. Quando eu lecionava uma disciplina que é do oitavo, eu lecionava só para o oitavo, nono, 10º período. Então, o estudante fazia as disciplinas básicas, quando chegava lá no 8º período, eu ia cobrar dele equações diferenciais, eletromagnetismo, estatística. Tinha uma disciplina que eu lecionava que era planejamento do setor elétrico, que tem muita aplicação de estatística. E o estudante, quando está fazendo estatística, ele fica assim, para que eu vou usar isso na engenharia elétrica, né? E no planejamento, muita análise estatística, muita computação, né? E então eu tentava conciliar, sabe? Ensino, pesquisa, extensão, né? Sempre que eu pegava orientação, por exemplo, de estágio, aí eu gostava de falar para o meu orientador: olha, você vai fazer o estágio, já fica de olho se tem algum problema, que aí você já faz o projeto final de curso para resolver esse problema, que você está abrindo as portas para ser contratado por essa empresa. E muitas vezes dava certo, né? Você orientar o estudante, ele está estagiando, mas ele também faz o projeto dele naquele campo de estágio, e aí, quando tem oportunidade, a empresa normalmente contrata, né? Então, assim, muito, muito gratificante poder, né, conciliar ensino, pesquisa e extensão, né? E tem essa parte de gestão, né? Tu participou, tu já relatou um pouco. Isso. E como é que chega? Porque hoje, depois de aposentada, que eu gostaria que tu falasse quando que é a aposentadoria, tu ocupa um cargo que é, inclusive, bastante estratégico, que é diretora da Associação de Egressos. Ah, né? Sim. Então, poderia falar um pouco da gestão e da Egressos para nós? Isso, Bom, a gestão, o professor é um gestor da sala de aula também, né? Então, tem essa questão da sala de aula, da gente fazer a gestão.
Tem a questão, por exemplo, participei muito dentro do meu curso de engenharia elétrica, na parte daquela semana de planejamento, né? Organizar, eu sempre tive muita afinidade com o planejamento, né? Talvez pela oportunidade de eu ter trabalhado com avaliação. Você tem que planejar para avaliar. Então, teve uma época que eu coordenava, né, junto com a gestão da escola, a semana de planejamento, né? O curso de docência, aquele curso quem está no estágio probatório faz, né? Então eu participava muito do curso de docência, né? Ajudando, ensinando os docentes. No começo eu fui como palestrante, né? Participar, ensinar, preencher o relatório de atividades docentes. Aí depois, quando eu fui assumindo outros cargos na gestão, aí eu já passei a coordenar o curso, né? E interagir mais. Há quanto tempo tem o curso de docência? O curso de docência, o curso de docência, a gente oferece ele uma vez por ano, porque ele tem que ser, às vezes, até 2 vezes por ano, né? Depende se está entrando professores, né? Ou se tem concurso, aí tem aquele tanto de professor. Nossa, olha, já vai fazer 2 anos. Aí tem época que não tem concurso, às vezes não tem como fazer. Mas a gente também descobre que tem professor, por exemplo, que continua dando aula, né, e não se informa em alguns cursos, né? Ou aquele professor de 20 horas, ele passa meio abatido que tem que fazer o curso de docência, né? Hoje, salvo engano, para concluir o estágio probatório de 3 anos, tem que apresentar, né, o certificado do curso de docência. Pelo menos comigo foi assim, que eu entrei há 10 anos atrás. O curso de docência... Mas para trás, tu tem essa informação de quando que ele foi instaurado? Olha, essa informação eu não tenho, porque assim, quando eu entrei como docente, eu não tenho essa memória de fazer curso de docência. Mas quando você pega a lei, né, lá que fala sobre o servidor público, um dos parágrafos, aí eu não sei quando que foi atualizado para isso, que é obrigatório o curso de docência, né? Ela é obrigatória, isso não é invenção da UFG. Eu sei que teve uma época, eu lembro da professora Sandra Mara contar que ele era muito mais rigoroso, o professor era tipo assim, o número de horas era muito maior, sabe? Depois foi ficando mais assim, mais rápido, né? Depois tinha uma parte que a pessoa poderia fazer, eu lembro, a gente fazia num auditório e filmava para o pessoal do campus avançado poder fazer remoto. Porque como é que faz, né? Assim, pessoal do campus de Aparecida, campus de Goiás, né? Fazia remoto. E aí, quando que acontece a sua aposentadoria? A minha aposentadoria foi, por incrível que pareça, lá perto da pandemia, né? E no final de 2018, eu estava fazendo parte da gestão, mas eu tinha, como se diz, eu tinha todos os atributos para aposentar, eu já recebia abono permanência, mas foi numa fase de um terrorismo que ia mudar e que aquele terrorismo que não iam se garantir os direitos adquiridos. Eu não tinha a idade, né? Eu tinha o tempo, mas não tinha a idade. Então, foi uma decisão, né, de aposentar para não perder ali os direitos. Então, eu aposentei em novembro de 2018, né? Em março de 2019 veio a pandemia, né? Eu aposentei e veio a pandemia, e nessa pandemia, a gente com reuniões online, surgiu essa ideia de criar a associação dos ex-alunos da UFG, né, da Associação de Egressas e Egressos da UFG, e eu participei dessa discussão,
né? Era uma vontade já antiga, né? Na gestão anterior do Edivar, chegaram a criar a associação de egressos. Só que ela foi criada e ela não chegou a existir mesmo, sabe? Foi criada no papel, teve a assembleia e tal, só que para criar uma associação tem toda uma burocracia, né? Você tem todo um procedimento, você tem que registrar, né? E dessa vez nós fizemos tudo certinho. Isso aí surgiu de uma reunião até envolvendo a avaliação institucional, que dentro da avaliação institucional, os ex-alunos, os egressos, eles têm que avaliar o UFG. Então, foi criado, né, sempre o UFG para isso, para trazer esses ex-alunos para perto da UFG. Então, já existia esse programa Sempre UFG, que virou Para Sempre UFG, né? E no lançamento desse programa, Sempre UFG, estavam pessoas encontrando colegas da época, né? Da década aí de 80, da UFG, e aí surgiu essa ideia. Marcamos encontros, aí o Edivar chamou para uma reunião, um grupo, né? E eu lembro até o Edivar, quando eu fui aposentar, ele falou assim, só que eu tenho uma missão para você. E aí eu participei, né, desse momento de criação. Hoje eu sou diretora financeira da Associação de Egressas e Egressos da UFG. E foi organizadora, junto com o professor Edivar, do evento com os pioneiros, né, com alguns pioneiros da UFG que estiveram no início da criação da UFG. Esse evento foi no Centro de Eventos, no ano de 2022, nas comemorações de aniversário dos 62 anos. E aí como é que foi para... Talvez já está autoexplicado, né, a partir dos teus relatos, o porquê do teu vínculo com as pessoas, de ter ocupado o cargo na gestão. Então, talvez tu foi a pessoa escolhida que tinha mais habilidades e mais condições de talvez chegar nesses pioneiros. Como é que foi a organização? Comenta conosco. Na realidade, até assim, fazendo uma correção, além de conhecer as pessoas, né, eu fiz uma pesquisa histórico-sociológica, né, sobre o curso de Engenharia Elétrica da UFG, só que assim, para fazer essa pesquisa sobre a fundação, era tipo uma homenagem que eu queria prestar ao curso no aniversário de 50 anos do curso. Só que aí eu tive que remontar lá na criação da UFG. Então eu escrevi um livro, né, que chama A História do Curso de Engenharia Elétrica na UFG, cujo primeiro capítulo eu conto a história de criação da UFG. E por felicidade, né, eu entrevistei, tive momentos assim muito gratificantes com o professor Orlando Ferreira de Castro, que foi estudante fundador da UFG, depois veio a ser professor da UFG. E ele, quando falava da UFG, você olhava assim, parecia que ele remoçava, sabe? Ele era tomado de uma energia e falava e contava tanto caso. E ele já tinha escrito um livro, assim, com uma turma que uma vez homenageou, ele fez esse livro, 12, sei lá, um para cada aluno, poucos exemplares desse livro da história, sabe? Da criação do curso de engenharia. E baseado nesse livro e com entrevista com ele, com outras pessoas que ele foi falando para mim, que eu consegui montar, né, essa história e chegar na criação do curso de Engenharia Elétrica. Então, por saber disso, né, que o Colemar, o professor Edivar me chamou para fazer parte, era um grupo que as pessoas eram escolhidas assim, eram pessoas que faziam parte das escolas fundadoras da UFG, né? A UFG foi formada tinha 5 faculdades, né? Que era a Escola de Engenharia do Brasil Central, que era dos engenheiros, era uma fundação, o curso de Farmácia e Odontologia, a Escola de Música e Artes Cênicas, a Medicina e o Direito. E foram os cursos fundadores da UFG. Então, para prestar uma homenagem a esses pioneiros, né,
pegou pessoas dessas unidades, né, e pessoas como eu que fez pesquisa, né, sobre o tema, e a gente reuniu, faltando um mês, né, eu lembro, nossa primeira reunião foi no dia 11 de novembro, né, e o evento seria dia 14, no dia do aniversário de 62 anos da UFG. Então, nessas reuniões, a gente pensou, né, como nós vamos homenagear esses fundadores, né? Qual vai ser a métrica, né? Como é que nós vamos fazer? Então, primeiro a gente pensou numa métrica temporal. E a gente não podia pegar só de 60, porque é igual eu falei, como é que faz se o direito veio lá de Goiás Velho? O direito é o mais antigo, né? O curso de direito está fazendo aniversário esse ano, né? 100 anos, 125. Né? 125, mais de 100 anos. Então, veja, como é que a gente, né, esses que eram professores antigos lá do direito também, não são fundadores da UFG, aí a gente começou a pensar nessa métrica. E então a primeira ideia foi olhar no financeiro da UFG, né, se tinha os nomes, aquelas pessoas que estavam recebendo a aposentadoria, né, para eles pegarem. Realmente tinha tanto técnico como professor de 58. Então nós pegamos, tinha pessoa de 58, 59, que era antes da UFG, né? Então nossa métrica foi lá, de 58, né, a gente veio até 64. E aí fomos olhar a lista. Gente, a primeira lista que nós recebemos tinham, acho que uns 540 nomes. Como é que a gente faz, né? Tinha que dividir tarefa, só que primeiro a gente pensou, não, primeiro vamos trabalhar nessa lista e ver quem está vivo, né? Aí teve todo um apoio, então, também, né, do pessoal lá do financeiro, né, do DP, que é ligado a pró-pessoas. Então, eles começaram a trabalhar essa lista, né? Aí a lista diminuiu para 224, só que aí nós dividimos e começamos a localizar as pessoas, procurar endereço, telefone, né? Tudo isso o departamento de pessoal foi fornecendo, mas muitos a gente ligava, aí a pessoa já estava com Alzheimer, ou a pessoa não estava em condição de falar, tinha toda essa parte, né? Tinha muita parte triste e muita parte feliz. Então eu vou contar de uma interessante que eu liguei, né, para uma servidora técnica lá do HC, né? E aí liguei, queria falar com ela e ela não estava. Aí a irmã dela falou, mas qual que é o assunto? Aí eu adiantei, falei, olha, é porque sua irmã trabalhou aqui na UFG, nós vamos homenagear os fundadores. Olha aí que meu nome tem que estar aí. Ela falou muito prontamente, meu nome tem que estar aí. E não estava, e eu fiquei muito sem graça. Ela falou, eu trabalhei na mesma época, eu também sou enfermeira lá, sou fundadora também, eu quero ser homenageada. Aí eu falei, não, com certeza, pode, né? Eu falei, nossa, talvez seu nome está com outra pessoa, eu não podia falar que o nome dela não estava na lista. Eu falei, olha, seu nome não está na minha lista, mas eu vou pesquisar. Então foi um caso interessante e que realmente essa pessoa não constava na lista, mas é que antes tinha aqueles que trabalhavam como, tipo assim, ficava à disposição, era da Secretaria de Saúde e tal, mas ela trabalhou na HC. Ela viveu aquele momento de fundação. Então, toda essa correção a gente teve que fazer. Além daqueles da lista, a gente teve que procurar também essas pessoas que talvez não estavam constando aqui na folha de pagamento, mas fizeram parte da história, né? Então, foi um trabalho de pesquisa também, sabe? Foi bem gostoso. E desse evento, aproximadamente, quantas pessoas participaram, assim, que vocês conseguiram levar ao centro de eventos? Tinha mais de 100. Porque o que acontece? Teve pessoa que, por exemplo, teve um que eu liguei e ele queria muito ir, sabe? Ele queria muito ir. Era um professor
que ele queria muito ir, e aí ele estava sem condição, ia fazer já idoso e com um problema no joelho, aí foi o filho representar. Teve um também que com Alzheimer, mas a família fez questão de ir e levar a homenagem, sabe? Que isso ia servir para os netos. Olha, de um modo geral, quando eu até falava pro Edivar, nossa, Edivar, é uma responsabilidade, né? Porque eu vou ligar e vou falar que eu estou falando em nome da UFG, né? Como é que eu me apresento, né? Vou ligar hoje com tanto golpe, né? Então aconteceu isso de ligar e ser o neto da pessoa atender e ficar, sabe, assim, em dúvida, né? Se aquilo era sério mesmo. Então tinha que se apresentar que estava falando em nome da UFG, que depois ia ser, porque depois foi formalizado, né? Foi uma carta convite, mas o primeiro contato com esses fundadores foi por telefone. E teve um caso muito interessante, ela chama Marisa, e o sobrenome Marisa, e no sobrenome lá é Silva. E aí eu liguei, né, para falar com ela, estava como técnico. Aí eu falei para ela que era sobre homenagem. Ela falou assim, nossa, papai que fundou o UFG. Com muita naturalidade eu falei, como? Ela falou, eu sou filha do Colemar Natal e Silva. Ela era filha do professor Colemar Natal e Silva. Ela falou, eu era muito boa em datilografia, aí eu comecei lá na Rua 20, lá na casa lá, ajudava meu pai. Que é a Casa de Memória hoje. Que hoje é a Casa de Memória. E depois eu prestei concurso, fui professora vários anos da Faculdade de Letras. Gente, eu falei, olha, eu fiquei muito tempo, falei para ela, falei, olha, que emoção falar, né? E ela foi na homenagem também. Então, assim, teve esses casos, né? Da pessoa, todas, de um modo geral, todas tinham um caso para contar interessante, né? Falava, nossa, olha, porque os nomes mudaram, né? Então, eles falavam, não, eu sou da Faculdade de Letras, que hoje né, tá em outro lugar, eu fiquei sabendo, aí vai contar uma história que tem um filho ou um neto que também estudou na UFG, o tempo que trabalhou, o quão bom foi, né, a vida nessa comunidade, que a gente sabe, né, que é muito cheia de vida, né, muito cheia de vida. A universidade é vida. É um privilégio, né? Trabalhar num ambiente assim, que tem jovens, tem pesquisa, tem extensão, né? Tem gente, múltiplos pensamentos, né? É um lugar onde você pode pensar, pode fazer. É um lugar de muitas oportunidades. Então, essa ideia de homenagear os fundadores foi muito bem vista, acho, por toda a comunidade, foi um momento emocionante. Lá no local, a hora que eu cheguei, para as que eu telefonei, eu fui me identificando, e elas me abraçavam, né, muitas já bem senhorinhas, né? E assim, teve uma que eu conversei com ela, que é a que fez um discurso em nome dos professores, né? Então, a filha, ela foi toda maquiada, de escova, com um vestidinho de meia, assim, sabe? Impecável. Aquilo era um momento áureo da vida dela. E a filha dela foi me contar que, olha, minha mãe remoçou, não sei quantos anos depois você ligou para ela. Pegou papel, começou a escrever, que disse que tinha que fazer um discurso, e a gente achou que ela, né? Assim, será, né, que minha mãe vai fazer? Mas, assim, eles contando tanto que foi bom, sabe? Assim, para a vida, para essas pessoas receber esse retorno, né? Essa gratidão da UFG, sabe? Para eles foi assim, muito gratificante. E o caso do servidor, né? Que ele entrou como pedreiro, né? Ele fez um depoimento, foi muito bonito.
ele falou que ia contar a história de uma pessoa na UFG, né? O Júlio Prachedes, e ele pegou e falou assim, que a pessoa entrou como auxiliar de pedreiro, porque o pai era pedreiro. Aí depois teve concurso, ele entrou como técnico, né, para esses serviços gerais. E aí conseguiu estudar, fez engenharia e aposentou como professor. Ele dava laboratório lá no curso de engenharia civil. Mas ele começou como auxiliar de pedreiro. Ele disse que ajudou a construir o restaurante universitário. Ele foi falar dos prédios que ele ajudou a construir. É uma história, né? E assim, e a história que eu acho interessante, ele é um exemplo vivo dessas oportunidades, né? Ele chegou como pedreiro, igual ele falou, né? Mal. Ele falou assim, olha, eu era pouco alfabetizada, eu fui correr atrás, que eu vi que na universidade eu teria chance de ser alguém. Né? Então ele contou, foi emocionante, muito bom. Muito bem, e agora a gente tem esse projeto de tentar entrevistar, fazer esse registro audiovisual com quem a gente conseguir, a depender da nossa energia e dos nossos recursos, né? Então, bom, o convite já foi feito antes, né? Pela professora Angelita, atual reitora, pelo professor Gesiel, atual vice-reitor, e pelo Edivar Madureira, né, anteriormente reitor e ainda na ativa, para que a gente possa entrevistar essas pessoas, além desse evento. E a ideia é que a gente lance essa primeira temporada de entrevistas aí, que a gente já fez algumas, no aniversário de 63 anos da UFG. Olha. E aí a cada ano a gente vai fazer um lançamento. Então, no dia 14, ou na semana de aniversário, ou no mês de aniversário, dezembro, né? O lançamento das entrevistas que a gente conseguir fazer no ano. Quem sabe isso possa ser um registro importante aí. Sim. Você está convidada, tu é a curadora desse projeto, né? Tu está sendo entrevistada, mas tu é a curadora desse projeto. Olha, obrigada. Foi assim, muito gratificante, né? Não só todo o processo, né? Porque aí todo o processo de descoberta dessas pessoas, e cada um com certeza, sabe? Cada um tem uma história assim interessante para contar, né? Eu mesmo, na minha época de graduação, né, tenho histórias assim, por exemplo, que quando eu graduei, ainda a gente estava saindo do regime militar, né, para ter as primeiras eleições. Então, assim, a minha vida estudantil foi uma vida assim muito... os estudantes participavam muito, escreviam, né, o centro acadêmico era muito atuante, né, e a gente tinha um desejo muito grande de votar para presidente, acredita? Que hoje parece uma coisa normal e que às vezes a pessoa nem quer votar, né? E a gente trabalhava para as diretas já, então assim, eu vivi um período muito efervescente na UFG, sabe? De surgimento de grandes lideranças, né? De movimentos. E eu lembro, igual eu falei lá no curso de engenharia elétrica, né? Era um curso, igual eu falei, que tinha alguns militares, e aí uma vez um colega, né, foi pagar um lanche para mim, e a hora que ele foi tirar o dinheiro, caiu a carteira da Polícia Federal. E eu vi. E ele pisou em cima, né, para esconder, mas eu já tinha visto. Aí ele falou assim, Rosângela, ainda bem que você é discreta, né? Tudo bem, eu sou, né? E aí, meu irmão era presidente do centro acadêmico, e eu passar um filme lá no auditório do Direito, não, da Faculdade de Educação. Ia passar um filme lá, e estavam as pessoas, estudantes, tudo para assistir esse filme. E eu fui, né? Eu fui para assistir o filme, meu irmão estava lá e tal, eu cheguei, e aí esse colega me vê lá, me chama. O que você está fazendo aqui? Aí eu falei, falaram que ia passar um filme, eu vim ver. Não, vai embora. Eu estou hoje aqui, assim, apaisando, mas a serviço, porque
a gente tem que pegar uns nomes aqui e tal, vamos passar um filme aí, o negócio é meio comunista. Então, você não é para você estar aqui, não. Aí eu falei, não, então eu vou só avisar pro meu irmão, obrigado por avisar, né? E meu irmão que estava organizando tudo, que era o presidente do centro acadêmico. Aí cheguei pro meu irmão e falei, a Nordes, ele chama a Nordes, PF está aqui. Falaram que vão, né? Que o negócio vai fechar aqui. Aí ele falou assim, nossa, ainda bem que você tem essa carinha tão, assim, né? Que transpira tanta, como é que faz que ele falou? Segurança, né? Que ninguém ia duvidar de você. Então eu peguei o filme e está debaixo do banco do seu carro. Então você aproveita, vai embora e leva o filme. O filme estava comigo, eu não sabia, né? Então, assim, muitas histórias assim, né? Interessantes que... Mas então vamos relembrar um pouquinho. Tu participou efetivamente do movimento estudantil ou era essa proximidade com teu irmão? Como meu irmão era muito atuante, e, tipo assim, ele tinha essa liderança, ele era do curso de veterinária, né? E antigamente era veterinária junto com agronomia, a escola de agronomia e veterinária, né? Esse pessoal era muito atuante. E então eu participava timidamente, né? Porque ele mesmo acho que não gostava muito que eu participasse, né? Talvez por querer me proteger, não sei, né? Ou por eu ser da engenharia elétrica, que também estava cheio de dedo duro, enfim. Então eu participava mais assim do centro acadêmico, da minha unidade, da parte esportiva eu gostava. A gente tinha poucas meninas, então unia, né, a elétrica com a civil para a gente participar dos jogos universitários, né? E eu participava muito, eu tinha que jogar tudo, porque para formar um time, né, a gente... Então eu participei mais assim dessa parte esportiva, mas assim o centro acadêmico, eu nunca fiz parte assim... fui presidente do centro acadêmico, né? Fiz parte, mas timidamente. Na nossa época agora tem muito a liderança de organização das atléticas, né? Para isso, os eventos. Naquela época como é que era? Não tinha atlética, aí era o centro acadêmico. Eu lembro assim, no nosso centro acadêmico tinha o pessoal que era da área esportiva. Aí eu lembro que na época que eu participei, a gente conseguiu para o centro acadêmico, conseguiu com os professores, eles doaram para os estudantes a mesa de ping-pong, e os professores iam jogar ping-pong com a gente lá no centro acadêmico. A gente conseguia camiseta para os times, né, de vôlei, conseguia material esportivo. Então, o centro acadêmico, ele fazia esse papel da atlética. Então, eu lembro, se tinha xadrez, dama... O pessoal ia para o centro acadêmico para jogar truco também, né? Então o centro acadêmico fazia todo esse papel da atlética. Fala um pouquinho do teu irmão. Ah, sim, tá. Meu irmão, ele entrou na universidade com 16 anos, porque ao mesmo tempo que eu gastei 4 anos para fazer o 2º grau, porque eu fiz escola técnica, ele fez em 2, porque antigamente tinha um tal de integrado. Ele entrou muito novo, né, na faculdade, com 16 anos, no curso de veterinária, e ele participou muito do movimento estudantil, a Nordes de Almeida Neto, e ele chegou depois também a dar aula como professor substituto, né, ele depois que ele formou, mais novo que Mais novo que tu, quantos anos? 2 anos. 2 anos. 2 anos. E como é que era a relação? Ele participava de algum partido? E tu? Não chegou a filiar, né? Mas a gente, na época, tinha afinidade com o PCdoB. Né? Que era a referência da época. Que era a referência, por exemplo, a Denise de Carvalho, né? Foi colega minha da engenharia, porque ela fazia engenharia civil. A gente chegou a fazer cálculo 1 juntos, né? A Denise, ela hoje está na MEC, né? Na secretaria.
Ela foi minha aluna, por incrível que pareça, na museologia. Então. Eu tive o prazer de dar aula para ela de expografia. Então, nós fomos colegas da mesma turma, nós entramos no mesmo ano, ela fazia civil e eu elétrica, e ela se destacava muito no curso, só tirava notas altas. Aí depois ela começou a envolver com o movimento estudantil e não terminou o curso, né? Ela não terminou, mas ela tinha uma base de apoio político dentro da universidade, né? Porque foi uma época, eu falei, que o movimento era... Os estudantes, eles se posicionavam, né, politicamente. Então, mesmo que escondido, tinha as reuniões, discutia, lia livro, igual esses clubes do livro, discutia, né? As pessoas se organizavam, né, para mudar o que estava posto. E a Denise foi uma liderança, né, que depois, tanto que ela chegou a ser vereadora, deputada estadual, né, chegou a ser deputada estadual, né, por Goiás. E acho que a base política dela, muito apoio, vinha da universidade. O seu irmão, depois de ter dado aula como professor substituto, depois seguiu carreira? Não, aí ele virou veterinário mesmo. Veterinário? Hoje ele atua como veterinário mesmo. Muito bem. Então, eu acho que é isso, né? Tem alguma coisa que eu não te perguntei, que a gente poderia comentar, que tu gostaria de comentar? Bom, eu penso assim que... Parabéns aí por tomar a frente, né? Porque esse projeto ele é muito bonito, mas ele precisa de pessoa para fazer, né? E você é um fazedor. Parabéns aí por tomar esse projeto, porque assim, na Reitoria Digital já tem muitas atividades, né? E você pegou esse projeto, né? E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Vai ficar aí na memória, porque você começa e faz. Então, parabéns por tocar o projeto, né? A Angelita está de parabéns, e o professor Gesiel pela ideia, né, de fazer essa homenagem. Né? E foi uma homenagem assim, interessante, né, que foi singela, sem muita formalidade, foi tão bonito, ficaram os ex-reitores na frente, né? Um momento histórico que é difícil. Eu nunca tinha visto, nesses meus 33 anos de universidade, ex-reitores assim, né? Quem é que estava lá, Paulo? Olha, estava o professor Joel Pimentel Ulloa, né? Estava o professor Orlando, né, que é mais novo, a Casimiro, que foi a primeira mulher. Foi a primeira. Que era de uma lista sextupla ainda, né? Mas aí tem história. Tem história. Vamos atrás dela. A professora Casimiro. O Joel ainda é vivo, né? Tava o professor Ari, né? Professor Ari, que é médico, né? Também. Olha... E o professor Edivar? O professor Edivar, então, que eu me lembro, mas é isso mesmo, 5, né? Porque antes deles, acho que já não... acho que é isso mesmo. Acho que tinham familiares do Colemar a Marisa. Né? A Marisa, a filha, né? Mas de reitores esse, era o Joel, o Ari, a Casimiro, né? O Edivar, né? E a Angelita, que é atual, né? Atual. Sim, é difícil encontrar, né? Que às vezes numa solenidade ou outra, vem 2, 3, eu nunca tinha visto 5 ex-reitores juntos, né? Homenageando os servidores técnicos e docentes, né? Então, assim, eu acho que é um momento forte, né, de um sentimento forte, nossa, né, eles estão aqui me homenageando, né, assim, muitos devem perguntar, nossa, mas são, né, ex-reitores, né, estão aqui homenageando a gente, né? Teve pessoal que perguntou, né, nossa,
Ah, e teve gente que veio, teve umas que eu fui cumprimentar, que me chamou e falou assim, olha, eu queria tanto que você me apresentasse o professor Edivar, porque eu admiro, eu já vi assim, pessoa que já foi em formatura, que já viu, que não é da época do Edivar, você vê, né, a liderança, do carisma, né, do professor Edivar. Você me apresenta, sabe? E o professor Edivar, lógico, se prontificou, foi, e a pessoa tirou foto, numa alegria, né? Uma felicidade lá de ser homenageada por uma pessoa que ela admira, né? Que é isso, né? Então, parabéns aí para toda a equipe.